E aí, futuros médicos veterinários, aqui quem fala é o João, do canal Veterinária Simplificada, e o vídeo de hoje vai ser sobre microbiologia bacteriana. A gente vai falar sobre os conceitos básicos. Então bora pro que interessa. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é microbiologia. A microbiologia nada mais é do que o estudo dos micro-organismos, nesse caso, que acometem os animais, e vão ser micro-organismos comensais ou patogênicos, ou até mesmo os dois. Os comensais vão ser os que vão coexistir no animal, né? E os patogênicos vão ser os que vão causar doença. E os dois, porque às vezes existem micro-organismos, né? Bactérias, nesse caso que a gente tá falando das bactérias, que vão estar no animal. Naturalmente, eles não são patogênicos, mas se ocorrer algum processo de desbiose, alguma falha da imunidade, né, alguma imunodeficiência, ele pode acabar se tornando patogênico. E obviamente, a microbiologia não fala apenas sobre as bactérias, mas a primeira parte desse conteúdo a gente vai falar apenas sobre elas. Futuramente a gente vai falar sobre vírus e fungos também. E basicamente o processo pelo qual os micro-organismos se estabelecem no indivíduo hospedeiro é denominado infecção, certo? Mas não necessariamente vai ter uma doença clínica. Então a gente tem que conseguir diferenciar um pouco a infecção da doença clínica. Então agora a gente vai falar sobre dois conceitos muito importantes na microbiologia, que é patogenicidade e virulência. A gente vai diferenciar essas duas. Primeiro de tudo, patogenicidade. A patogenicidade é a capacidade do micro-organismo causar uma doença. É uma classificação qualitativa. Vou fazer uma metáfora aqui. Um carro de corrida, ele foi feito para correr. Um trator não foi feito para correr. Ah, beleza, pode até ter corrida de trator aí, enfim. Mas ele não foi feito para isso. Então, nesse caso, o carro ele seria patogênico e o trator não seria patogênico. Já a virulência é a intensidade da doença que o micro-organismo patogênico causa. Então, essa é uma classificação quantitativa, é uma escala de poder. Então, nessa nossa metáfora, beleza, a virulência é a gente perguntar, ok, já que é um carro de corrida, o quão rápido e potente ele é? Então, por exemplo, um carro de Fórmula 1 é extremamente potente, ele atinge velocidades altíssimas e é mais perigoso. Já um carro de kart também é um carro de corrida, ou seja, ele também é patogênico, mas ele tem uma menor potência, uma menor velocidade, uma menor intensidade que o carro de Fórmula 1. Então, o kart tem uma baixa virulência e a Fórmula 1 tem uma alta virulência. Então, nessa nossa analogia, os fatores de virulência, eles são as peças, as tecnologias que fazem um carro de Fórmula 1, por exemplo, ser mais virulento que um kart. Então, os fatores de virulência são um arsenal, são as armas, as ferramentas que a bactéria vai usar para invadir o hospedeiro e se proteger, escapar do sistema imune e causar dano. Basicamente é isso. Quanto mais fatores o micro-organismo tiver, maior vai ser a eficiência dele, mais potente então ele vai ser e, consequentemente, mais virulento ele vai ser. Agora, falando sobre a morfologia bacteriana, a gente vai falar sobre as estruturas e os formatos que as bactérias podem apresentar. Em questão de formato, esses são as principais categorias, né, as principais divisões e as principais classificações que a gente tem. A gente tem os cocos, os bacilos e os espirilos. Os mais comuns são cocos, né? No caso dos cocos, os próprios cocos, Streptococcus e Staphylococcus, que inclusive Strepto e Staphylo são gêneros bacterianos, né? Então vem justamente dessa formação que eles têm. A gente tem os bacilos, né? Bacilos, diplobacilos, enfim. E a gente tem os espirilos, que os principais ali vão ser as espiroquetas. Mas todos esses existem e é importante a gente ter conhecimento disso. Agora, falando sobre a estrutura das bactérias em si, a primeira coisa que a gente tem é sobre a parede celular. E a parede celular, basicamente, ela é muito importante para a gente diferenciar as bactérias entre gram-positiva e gram-negativa, né? A gente tem essa classificação das bactérias diante da parede celular. As gram-positivas, elas vão apresentar 90% da composição da parede celular por peptidoglicanos. Já as gram-negativas, apenas 10% é composta por peptidoglicanos e elas apresentam a presença do lipossacarídeo, né, o LPS, que basicamente é um antígeno O e vai causar uma toxicidade, e isso inclusive é um fator de virulência, como eu falei. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre lipossacarídeo mais pra frente, mas já para vocês entenderem essa diferença entre as gram-positivas e as gram-negativas. E como a gente difere, né? Por que a gente chama elas de gram-positiva e gram-negativa?
Basicamente, a gente vai classificar as bactérias em gram-positivas e gram-negativas olhando no microscópio, mas para isso a gente precisa corar as bactérias, né? A gente vai fazer esfregaço ali, ou botar na lâmina, e a gente vai corar essa lâmina. E essa técnica é chamada de coloração de Gram. E todas as bactérias, então, elas vão ser imbuídas, né? Elas vão tomar um banho elas vão tomar um banho de tinta roxa, né? O cristal violeta. Então, nesse momento, todas as bactérias, sem exceção, elas ficam roxas. E aí depois a gente vai usar álcool, a gente vai dar um banho de álcool acetona. E basicamente é aqui que a mágica vai acontecer e a gente vai conseguir separar os dois grupos, as positivas das negativas. As bactérias gram-positivas, que apresentam 90% de peptidoglicano, ou seja, possuem uma parede celular mais espessa, mais robusta, elas vão absorver, elas vão conseguir conter essa tinta roxa. É como se elas tivessem um suéter de lã grosso, né? E a tinta ela vai penetrar nessas fibras ali da lã. E quando a gente jogar o álcool para lavar, essas fibras elas vão encolher, basicamente, e vão prender a tinta roxa lá dentro. Então o suéter ele não vai desbotar. Resultado, a bactéria ela vai permanecer roxa. Então esse é o conceito por trás da bactéria gram-positiva ser a roxa. E a bactéria gram-negativa tem uma parede mais fina, né? Ela tem a camada de peptidoglicano, só que é mais fina. Basicamente, ela vai ter uma camiseta de algodão fino, certo? O álcool vai lavar e vai arrancar, então, essa capa de tinta que estava ali por cima, que foi pouco absorvida. E, basicamente, a bactéria ela vai ficar incolor. Mas, beleza, por que que uma, então, é roxa e por que que a outra é vermelha ou rosa, né? Aí é que vem a terceira etapa. A gente vai dar um terceiro banho, que é o banho de tinta rosa, meio avermelhado. Basicamente é a fucina, né, utilizada. E aí as bactérias gram-positivas, elas já estão cheias de tinta roxa, então elas não vão absorver mais cor, elas vão continuar roxa. Já as bactérias gram-negativas, a gente acabou de descorar elas, elas não estão... Elas basicamente estão incolores, né, elas estão transparentes. Então agora elas vão conseguir absorver o corante rosa, ficando rosa. E aí no microscópio, a gente vai conseguir diferenciar as bactérias gram-positivas das gram-negativas. As gram-negativas avermelhadas, meio rosadinho, e as gram-positivas, a gente vai enxergá-las roxinhas, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Agora falando sobre a membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática basicamente apresenta uma bicamada fosfolipídica, assim como outras células. E basicamente a água ela pode penetrar essa membrana através da pressão osmótica e romper a célula. Então por isso que existe a parede celular, para proteger a membrana plasmática e para a célula não ser destruída. É basicamente aqui que os antibióticos beta-lactâmicos vão agir. Eles vão inibir a síntese da parede celular, deixando a membrana vulnerável, que vai fazer com que ela seja justamente destruída, né? Ela vai romper pela presença de água dentro delas. Agora, sobre a cápsula, vai consistir basicamente, ela vai ter uma principal função ali de proteção contra o sistema imune, inibindo a fagocitose. Então ela também está associada à virulência, né? Como a gente falou, a virulência, ela justamente está relacionada a isso, a fatores de proteção, de sobrevivência da bactéria. E além disso, isso vai facilitar a sobrevivência da bactéria no ambiente. Agora, outra estrutura importante também é o flagelo, que vai garantir mobilidade, é o antígeno H nas bactérias, e também está associado à virulência. Basicamente, a bactéria ela vai ser móvel, né? Tem algumas classificações também quando a gente vai diferenciar as bactérias, e entre elas é a motilidade. E também tem algumas classificações de flagelos, mas não é tão importante, nem dá para ler aqui direito, mas só para vocês entenderem que existem vários tipos de formação ali dos flagelos. A gente vai ter também as fímbrias, que estão muito presentes em bactérias gram-negativas, e elas vão dar essa característica de adesão, né, às bactérias. E além disso, a gente tem as pili, que são fímbrias especializadas na troca de material genético. Aqui nessa imagem de baixo a gente consegue ver, diferenciar as fímbrias, por exemplo, dos flagelos. As fímbrias são pequenos pelinhos e os flagelos são essas caudas que a gente consegue ver. E aqui na direita a gente tem uma imagem aqui muito bonita de uma E. coli, e a gente consegue ver justamente as fímbrias e os flagelos. A E. coli, inclusive, que é uma bactéria gram-negativa. A gente vai ter o nucleóide, que é uma estrutura importante para a bactéria, porque basicamente ali que a gente vai ter o cromossomo bacteriano, material genético principal da bactéria. E diferente das células eucariontes, não tem uma membrana nuclear, ou seja, não tem um núcleo bem definido, é basicamente material genético ali soltinho. Por fim, a gente tem então os plasmídeos, que são pequenas moléculas de DNA, a gente consegue ver aqui também na imagem que está
saindo desse pequeno círculozinho vermelho. E os plamídios, eles são genes que não são essenciais naturalmente para essa célula, mas em algum momento talvez elas podem apresentar uma vantagem para essa bactéria. Então, seja uma resistência a algum antibiótico, por exemplo, e esse material também pode ser transferido durante a troca genética das bactérias. Agora a gente vai falar sobre outros dois conceitos muito importantes, que justamente são a endotoxina e a exotoxina. Então vamos começar falando da endotoxina, que nada mais é do que um produto da lise bacteriana, está presente nos fragmentos da parede celular das bactérias gram-negativas. Como eu falei antes, o lipossacarídeo nada mais é do que a endotoxina, né? A endotoxina é o lipossacarídeo, é o antígeno O. Então, quando a bactéria ela é lisada, ela é destruída, a parede celular dela vai liberar o lipossacarídeo e o lipossacarídeo vai ser tóxico para o organismo. Um exemplo, basicamente, seria a salmonela. Todas as bactérias gram-negativas vão apresentar o LPS, o lipossacarídeo, e esse lipossacarídeo vai ser a endotoxina. Já a exotoxina é um produto metabólico da bactéria. Ela vai ser liberada no ambiente enquanto a bactéria está viva. Então, a bactéria ela precisa estar viva para liberar essa toxina. E a exotoxina é justamente por isso, porque é liberada da bactéria, não faz parte da bactéria. E muitas vezes o que vai causar a doença das bactérias que possuem a exotoxina é a intoxicação pela toxina produzidas por ela e não diretamente pela infecção do agente. Um exemplo de uma bactéria que libera uma exotoxina é o Clostridium botulinum, né? O gênero Clostridium no geral. Agora a gente vai falar sobre a influência dos fatores físico-químicos. Primeiro de tudo, a gente tem a temperatura, uma classificação das bactérias. A classe dos psicrófilos vão ser as bactérias que vão viver entre menos 10 a 20 graus. Mesófilos vão ser as bactérias que vão viver entre 10 a 50 graus. E aqui é onde a gente encontra a maioria dos patogênicos. Por quê? Porque os patogênicos eles vão ter que viver ali em algum ser vivo. E qual que é a temperatura média de um organismo? Ali próximo dos 34, 35, 36, 37, vai variar, né, de animal para animal, mas é mais ou menos nessa média. E não é à toa que, né, é nessa temperatura que a gente cultiva as bactérias nas estufas. E a gente vai ter os termófilos, que vão ser as bactérias que vão viver entre 40 a 70 graus, e os hipertermófilos, que vão viver em temperaturas maiores de 80 graus. Mas esses psicrófilos e os termófilos ali não são tão importantes mesmo, eu só tô falando aqui pra vocês terem conhecimento dessa classificação. As importantes mesmo são os mesófilos. Sobre o pH, é simples, é básico. A maioria das bactérias vai ter uma preferência por pH neutro, pH 7. É isso. Agora a gente tem a classificação quanto o oxigênio, né, a presença de oxigênio. A gente vai ter os aeróbios estritos, que precisam do oxigênio para sobreviver, vão usar o oxigênio na respiração celular para a produção de energia. A gente vai ter os anaeróbios estritos, que o oxigênio vai ser tóxico para essa bactéria e ela só vai conseguir crescer nos ambientes que estão totalmente sem oxigênio. Então, por exemplo, em feridas profundas, né, bem internas, pouca circulação, é nesse ambiente que elas vão sobreviver. As anaeróbias facultativas, elas vão preferir usar o oxigênio, mas se não houver, elas conseguem alterar o metabolismo delas para, por exemplo, fermentarem e produzir energia através disso. Mas a preferência é pelo oxigênio, porque o oxigênio é mais produtivo para elas, vamos dizer assim. Já as anaeróbias autotolerantes, elas não usam oxigênio para gerar energia, mas elas toleram a presença. Então, basicamente, essas são as classificações, e isso sim é muito importante, principalmente ali entre as aeróbias estritas e as anaeróbias estritas. Então, o vídeo introdutório foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí nos comentários. E até a próxima!